do Senhor, irmãos, podem sentar. Hoje, dia dos pais. Espero que todos os filhos tenham dado aquela ligadinha básica, né? Aqueles que ainda possuem seus pais, tenham dado aquela ligadinha básica, né? O ideal é que tenham passado o dia, almoçado, mas hoje em dia as famílias estão tão espalhadas, né? Que às vezes o que a gente pode fazer é ligar, mas pelo menos tenha ligado. Eu sei, irmãos, que hoje é um dia em que muitas das vezes nós olhamos para os nossos pais, né? E existem aquelas pessoas, né, que tiveram pais bons, excelentes, outros não tiveram aqueles pais tão bons, outros foram pais ausentes, mas a grande questão hoje é eu como pai, será que eu tenho sido um bom pai? E isso aí é interessante a gente trabalhar esse aspecto, porque muitas das vezes, quando se tem uma experiência ruim com o pai, né, a gente fala assim, não, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que meu pai não me deu. Só que isso não é a mesma coisa de que ser um bom pai. Porque o bom pai, às vezes, ele precisa dizer não. O bom pai, às vezes, ele puxa a orelha. O bom pai também põe de castigo. O bom pai, ele fala, não, a gente não tem direito para comprar o tênis da Nike, a gente vai ter que comprar isso aqui meio sem marca, mais alguns dias, e o bom pai é isso, porque no final o bom pai não é a gente fazer dos nossos filhos doutores, bom pai é fazermos eles cidadãos de bem para a sociedade, que sejam úteis para a igreja, úteis para a sua família, úteis para a sociedade como um todo. Eu convido os irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 1, 18, e hoje nós vamos estar falando, né, sobre um padrão de paternidade que nós podemos tomar para nós. Apesar de ser um tema que fala sobre Jesus, mas eu não quero falar sobre Jesus, eu quero falar sobre José. Talvez seja o pai que tenha o problema mais complicado, criar um filho que não era necessariamente dele, que ele sabia que era filho, obra da ação do Espírito Santo, e que ele tinha que ensinar essa criança como ser o Messias, como ser o Cristo, preparar ele para o ministério que ele havia de ter. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José viveu há mais ou menos 2000 anos atrás, e é uma biografia que é uma biografia difícil. Ele era um cidadão simples, vivia numa região pobre, e por isso preservar essa biografia se tornava mais complicado ainda. E por ele ser um personagem básico de uma religião que se tornou muito grande, ainda vai surgir um monte de lendas que vai ser colocada ali a respeito de José. E no final, o que a gente tem é mais do que uma biografia, né? A gente tem que fazer, usando um termo técnico, a geografia, né? Que é o estudo de pessoas que são relevantes para determinadas religiões. Temos como fonte os apócrifos, temos os evangelhos e temos também a tradição cristã. A Bíblia diz que ele era um carpinteiro,
era a profissão que aquele homem tinha. O trabalho do bom pai começa em ele ser profissional de alguma coisa. Quando meu filho fala de mim, ele fala, meu pai, pastor, meu pai, que é oficial de marinha, da reserva, capelão, né? Ele sabe a profissão. Só que existe muitas vezes filhos que não sabem dizer qual é a profissão do pai. Qual é a profissão do seu pai? Não sei. Existem pessoas que começam a querer ser pai sem ter uma profissão formada. Vivemos numa época em que a gente consegue dar jeitinho para conseguir alguns trocados para poder se manter. Isso não é ter uma profissão. A Bíblia diz que José, ele tinha uma profissão e ele era conhecido por isso. Ele era conhecido como marido de Maria e ele também era conhecido como pai de Jesus. E é interessante que quando se fala a respeito de Jesus, muitas das vezes ele é reconhecido pela profissão do seu pai, não é esse aí, o carpinteiro, filho do carpinteiro. E é interessante que esse pai, ele teve o cuidado de passar para o seu filho, apesar dele ter uma profissão, ter condição de sustentar sua casa, seu lar, ele teve o cuidado de fazer com que seu filho também se tornasse um profissional. Ele passou do seu ofício para os seus filhos. E muitas das vezes, né, quando a gente fala assim, carpinteiro, isso aí é um sentido muito amplo, né, porque naquela época não existia arquiteto, não existia... Hoje tem um marceneiro, que é uma coisa, nós temos o carpinteiro, que é outra coisa, nós temos um monte, mas naquela época carpinteiro é aquele que trabalhava em madeira geral. Podia ser em obra, podia fazendo obras. Se ele trabalhava com manutenção de navios numa região pesqueira que tinha navios de pesca, a vida dele não era tão ruim assim, né? Ele até poderia ter uma boa vida, mas a Bíblia diz que ele tinha essa condição. E é interessante que a Bíblia ainda o chama José um homem justo. Quando a Bíblia fala de justo, ele não está falando perfeito. A Bíblia, quando chama alguém de justo, em nenhum momento está a ideia de perfeição. Em nenhum momento está a ideia de alguém que não cometa erros. Mas justo é aquele que, na medida do possível, num plano humano, ele procura ser o melhor que lhe é possível. E José, a Bíblia diz que ele era esse homem. Ele procurava agir de acordo com a justiça. E ele, logo no início do seu casamento, ele vai viver num momento de crise, né? Quando a sua mulher, a sua noiva, aquela que havia sido prometida para ele, aparece grávida, e a Bíblia diz que ele procurou não infamá-la. Muitas das vezes, né, o problema nos lares está quando a gente não entende muito bem aquilo que nossas esposas acontecem, né, as nossas donas Marias, elas acontecem algumas coisas, a gente não entende muito bem, e aí a gente vira o siri na lata. Só que Jesus, ele não foi criado por um pai que lhe transmitiu isso, porque José, ele foi um homem que conseguiu manter o momento de lucidez, o momento calmo, para que ele tomasse decisão correta. É interessante, né, que José, ele não vai tomar atitudes com a cabeça quente, tomado pela raiva, pela ira, e até porque, aqui diz o texto, nos dá a nós uma ideia de um José muito mais magoado do que irado, né? Muito mais, talvez, decepcionado pela situação do que irado, e por isso que ele vai para a sua casa, procura se afastar, né, de uma maneira a não gerar escândalo, preocupado ainda com a reputação da sua noiva, e a Bíblia fala que ele vai esperar que o próprio Deus lhe dê a orientação como ele deveria proceder. E ele, José, ele vai ter a sensibilidade de forma que esse lar, ele não é destruído pelo seu marido ou pelo pai, muito antes de ter começado, porque como essa história aqui começa sendo narrada, e muitos relacionamentos, muitos lares, muitas famílias, esse casamento aqui não tinha nem saído do papel, literalmente. Ainda mais
criar um filho em um lar equilibrado. José, ele nesse momento de crise, ele mostra que ele teve liderança, ele soube liderar, tomar a postura do seu papel como marido e pai, mas ele também teve a sensibilidade de obedecer à orientação do Espírito para que essas decisões elas pudessem ser tomadas de maneira correta. Ele foi sensível à voz de Deus. E o interessante é que ele entendeu que existia um propósito de Deus também na vida da sua esposa. E aí a Bíblia fala que ele respeita isso, porque ele só vai coabitar com a sua esposa, mesmo estando casado, após o nascimento de Jesus. Ele respeitou a chamada que a sua esposa teve, ele soube esperar. Quando, aos 12 anos, Jesus some, a Bíblia não vê ele acusando, Maria, você estava tomando conta do moleque e o moleque sumiu? Não, a Bíblia fala dele, juntamente com Maria, preocupado em achar e encontrar Jesus, os dois juntos ali, procurando o seu filho. Por quê? Porque pai, ele também ajuda a procurar o filho, onde é que o filho está. Isso não é um trabalho só para as mães, isso também é um trabalho para os pais, isso também é um trabalho para nós. O interessante é que José, a Bíblia não tem uma palavra de José escrita. Ele era um homem de poucas palavras, mas ele possuía visão e ele possuía ação. Ele não era aquela pessoa de falar muito, mas ele sabia ouvir, sabia ver e sabia agir na maneira correta. E ele recebeu um filho para criar que não era filho dele. Não era. Mas é interessante, né, que quando a Bíblia fala que Jesus recebeu um nome dado por José, porque a Bíblia diz que foi José que deu a ele o nome de Jesus, a Bíblia estava mostrando que José entendeu aquele filho como seu, porque a gente só dá nome àquilo que é nosso, a gente não dá nome naquilo que é dos outros, a gente dá nome naquilo que é nosso. E quando ele dá um nome de Jesus, ele entende, não, esse aqui é meu filho. Eu fico, irmãos, decepcionado, né? Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, não, eu tenho um monte de filhos parados por aí que eu nem conheço. Irmãos, filho meu é filho meu. Quem tem que criar sou eu. Quem tem que cuidar sou eu. Quem tem que alimentar sou eu. Quem tem que educar sou eu. E só não vou fazer isso se o Senhor me levar antes, e aí vai ter que Deus providenciar um outro. Mas enquanto nós estamos vivos, nós temos essa obrigação. E não interessa se o filho é teu, ou se o filho, como no caso de Jesus, é só da esposa e ele teve que criar, José teve que criar um Jesus que era só de Maria, não era dele José. Mas ele cria esse filho como sendo dele. E não apenas dá um nome, mas nós vamos ver lá na frente, José, juntamente com Maria, levando o seu filho ao templo para que esse filho ele fosse apresentado ao Senhor, porque o trabalho não acaba quando o filho nasce. Precisamos conduzir os nossos filhos ao Senhor, precisamos conduzir eles aos pés de Cristo. Jesus, ele não foi um celibato sem fundamento. A Bíblia não diz que José não conheceu Maria, ou que Maria morreu virgem, até porque, né, no momento do nascimento de Jesus, Maria não seria mais virgem, né? Por mais que os católicos queiram, se ela teve um parto, ela não era mais virgem. Mas nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que até o momento de Jesus nascer, José não conheceu Maria. E o interessante é que a última citação que nós temos de José é justamente no episódio dos 12 anos, quando ali ele está juntamente com Maria procurando o seu filho. Assim, Jesus tinha uma família que era modelo. Tinha um modelo de pais que eram presentes. Ele foi ensinado numa profissão por seu pai. Ele recebeu o amparo de um pai protetor, de um pai que sabia cuidar desse filho. Todos os anos a Bíblia diz que os pais levavam Jesus ao templo, subiam com ele ao templo. Os pais não iam ao templo deixando Jesus em casa. E também não mandava Jesus ao templo para eles ficarem em casa. A Bíblia fala que todos se reuniam e iam ao templo. Eu me lembro, irmão, lá em Florianópolis, né, na escola dominical, tinha uma campanha, né,
da chave de casa. Era aquela casa que todo mundo saiu, ficou fechado e está todo mundo dentro da igreja, né? Como é bom isso, irmãos. A gente tem a ideia, né? A minha casa ficou fechada. Por quê? Porque está todo mundo na igreja, né? A chave da casa está aqui, não precisei deixar ninguém com chave em casa. A Bíblia não dá registro da sua morte, não fala muito da sua vida. Mas a Bíblia, então, diz que ele era um homem justo. Ele era um modelo do pai, homem que protege, homem que ensina e, por que não, modelo de paternidade para nós que temos os nossos filhos. Ele é um modelo masculino a ser seguido, sim. E você, pai, como está sendo o seu legado para com teus filhos? Qual é a sua relação que você tem com eles? Como você convive com eles? Como é gostoso, é bom, né? A gente abraçar, beijar os nossos filhos, e não importa se eles já estão com 20 anos, se eles têm 3 anos, não interessa. Como é gostoso, né? Infelizmente eu não tenho mais o meu pai, mas como era gostoso, eu já tinha quase 50 anos aí, e eu ainda estava beijando meu pai, ainda estava esfregando barba. É uma coisa que só pai e filho sabe, barba com barba. Só pai e filho conhecem o que é isso. Não adianta que mãe nunca vai saber e filha também não. Só, né, Pedrão? Só pai e filho, né, Pedrão, que sabe o que é barba com barba, né, Wallace? Né, William? Só pai com filha que sabe. Né, Terrinha? Ainda Terrinha, ó, que tem um barbão daquele ali, ó, também, ó, olha lá, né? Ali é o contrário, né? Que é o Terrão tem uma barbinha e o Terrinha tem um barbão, né? Inverteu ali, né? Mas só pai é que sabe o que é isso. Como é que é a nossa relação? Eu tenho ensinado meu filho a palavra do Senhor, eu tenho conduzido ele à casa de Deus, eu tenho treinado a ele para ser uma pessoa de bem, eu tenho dado a ele uma profissão, tenho ensinado ele para trabalhar na casa de Deus, para ser pessoas úteis no seu dia a dia, eu tenho provido meu filho, mas eu sou um bom pai, eu dou casa, comida e escola, tá bom? Não, filho precisa de muito mais do que isso, filho precisa de jogar uma bolinha com os filhos, precisa você estar lá, sentar com ele, mexendo nos carrinhos, precisa sentar lá com ele jogar. Irmão, eu com Alice, a gente já jogou muito game online aí, ó, e já fomos bons nisso, né, filho? Já fomos bons nisso, né? Quem conhece o Warcraft, já jogamos muito, eu e o Wallace já demos trabalho, né? Porque pai é isso. Pai é criar, pai é controlar, pai é saber dizer não para o filho na hora certa. Não é um não porque é não, mas é não porque precisa ser não. É a hora certa de dizer não. Pai precisa aprender a amar os seus filhos, precisa aprender a levá-los a Cristo e a Deus. Pais precisam levar os filhos à obediência, porque é na obediência aos pais que os filhos vão aprender a obedecer às leis, à sociedade, às autoridades e também a Deus. Precisamos, irmãos, abençoar os nossos filhos constantemente. Deus te abençoe, precisamos orar por eles. A Bíblia, irmão, quando a gente abre Salmo de Salomão, belíssimos, mas o que ele falou de família? Qual é a oração que Davi fez pelos seus filhos? Qual é? Pelo contrário, a Bíblia diz que Davi, quando falou de Adonias, que o seu pai nunca perguntou para ele por que você fez isso. Nunca deu uma correção em Adonias. E ele criou-se solto. Eu me lembro de uma igreja, né, que nós estávamos, que quando as crianças estavam correndo no púlpito, né, ou conversando demais, ele chamava a criança pelos nomes dos pais. Joãozinho, né, para de correr na igreja. E o João era o pai da criança que estava correndo. Porque o filho está correndo na igreja, porque papai deixa os filhos correr na igreja. E muitas das vezes a salinha ela vai virando o depósito das crianças, porque os pais não conseguem conter os filhos na igreja, aí joga o problema para as professoras que se virem, as tias que se virem. Precisamos corrigir nossos filhos, precisamos trabalhar com nossos filhos, precisamos educá-los.
Precisamos orar por eles, precisamos santificar os nossos filhos, precisamos orar por eles quando eles estão enfermos, precisamos orar por eles quando eles estão estudando, quando eles estão fazendo concurso. Irmão, não existe problema nenhum, o filho está lá estudando. Vai lá, faz um leitinho, leva para ele. Tem que acordar cedo. Quantas das vezes, né? Graças a Deus, a irmã Cláudia faz isso muito bem, né? Mas tem que acordar cedo para ir para o curso, vai lá, faz. E nisso a irmã Cláudia é uma maravilha, que Nedo pergunta assim, né? Ó, a Norinha vai precisar lá também de marmita, ou precisa que eu faça, né? Ou não, né? E se precisar, ela faz também, porque no final nós precisamos trabalhar com nossos filhos. Quem disse, né? Hoje falou-se lá na escola dominical de manhã cedo, quem disse que pai não vai ver se tem mosquito atrapalhando o bebê dormir? Quem disse que pai não troca a fralda? Quem disse que pai não dá mamadeira para o filho? Quem disse que isso não acontece? E mais, filho, valorize seu pai, porque muitas das vezes a gente fala assim, poxa, meu pai, ele não tem condição de me dar o tênis que eu quero. Dá uma olhadinha, fariseu, para os pés do teu pai, vê o que ele está usando. Meu pai, ele não compra para mim a camisa que eu quero, vai olhar a camisa que seu pai está usando. Não, meu pai, eu quero comer bife, eu quero comer picanha. Olha para o prato do teu pai, vê que muitas das vezes ele está comendo feijão e arroz para você poder comer a carne, e muitas das vezes, quando você está comendo feijão e arroz, ele não está comendo nada porque ele está deixando para você. Vamos valorizar, irmãos, nossos pais. Vamos dar uma ligadinha para eles. E você que é pai, seja um bom pai, seja o melhor pai do mundo. Que você seja o melhor pai do mundo. Não precisa ninguém saber disso, não. Basta você saber que você é o melhor pai do mundo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.